minha relação com a obra de Clarice. Eu não sou uma pessoa especialista em Clarice Lispector, eu sou apenas uma leitora. O primeiro livro que eu li de Clarice foi aos 17 anos, era A Hora da Estrela, na época da minha juventude, e aquele livro me impressionou muito. Ali eu fiquei muito encantada com Clarice e segui lendo outras coisas. Mas A Paixão Segundo GH, eu só fui ler de 28 para 29 anos, ou seja, mais de 10 anos depois do primeiro livro que eu li. E, curiosamente, esse livro foi um presente que eu ganhei do Luiz Fernando Carvalho, em 2002. Porque nós fazíamos um trabalho juntos, que foi nosso primeiro trabalho em 2002, e ele me dava alguns trechos, xerox na época, né? Aquelas cópias, fotocópias, assim. Então ele me dava uns papéis com uns trechos, uns parágrafos, e eu ia lendo aquilo. E chegando no final desse nosso trabalho, ele falou: você está gostando dessas coisas que eu estou te dando? Eu falei: muito, é maravilhoso. Então toma de presente, esse é o livro. É Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH. E ele escreveu para Maria Fernanda de Luiz, 2002. Eu tenho esse livro ainda até hoje. Isso 2002. Muito tempo. E aí, quando eu li o livro, nós já não estávamos mais fazendo o trabalho que a gente estava fazendo. Ele já estava fazendo outro trabalho, eu já estava fazendo outro trabalho. E eu nem pude contar para ele o impacto que esse livro teve na minha vida. Foi muito forte. Foi um livro que ele bagunçou a minha vida. Como se diria bagunçou? Criou um lío, isso é uma desordem. Uma desordem. Ele criou uma desordem, assim, eu me lembro muito bem. E aí, isso foi quando eu tinha lá uns 28 para 29, 27 para 28, 28. Daí passaram-se uns 6, 7 anos, o Luiz me convida para fazer GH no filme A Paixão Segundo GH. Eu tinha 34 para 35, nós tínhamos acabado de fazer Capitu. E aí eu fiquei muito feliz, muito radiante, ao mesmo tempo também senti assim uma espécie de susto, sabe? Porque eu falei: nossa, aquele livro não vai ser uma tarefa fácil. Eu tive essa visão assim. Mas aí passaram-se mais muitos anos, porque aí isso aconteceu em 2008, quando ele me convidou. E em 2017, ou seja, 9 anos depois, ele me telefona um dia e me diz: chegou a hora, agora nós vamos filmar GH. Aí eu senti um frio na barriga e aí nós começamos o processo de preparação, que eu vou te contar um pouco como foi. Foi um processo de 1 ano, dentro de um galpão que ficava em São Paulo, no bairro da Lapa. E ali nós trabalhávamos assim de 6 a 8 horas por dia, todos os dias, com profissionais do canto, da dança, do corpo, oficina de máscaras, máscara neutra, comédia dell'arte, esse trabalho. E um trabalho que eu já tinha vivenciado, porque os trabalhos do Luiz Fernando sempre têm esse laboratório, sempre tem essa preparação. E esses profissionais, eles já nos acompanham há muito tempo. Então nós já somos uma espécie de família, somos uma grande família artística que já se conhece, que já trabalha junto há muito tempo. Já em outros projetos já estivemos juntos. Então a gente fez isso, que é um trabalho, vamos dizer assim, prático e teórico também, porque paralelamente nós tínhamos oficinas em que os profissionais eram convidados, os especialistas, os teóricos, psicólogos, psicanalistas, gente da literatura, da música. Então você tem aí uma lista de pessoas incríveis que foram até esse galpão compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Não só com o ator, diretor, mas com toda a equipe.
o pessoal do som, do figurino, as faxineiras, os motoristas. Então, todos estávamos ali juntos recebendo os conhecimentos desses profissionais. Então, esse trabalho, ele foi intenso, porque era diário, porque era de 6 a 8 horas por dia, porque tínhamos um trabalho de improvisação muito grande. Então, um trabalho que ia paralelamente acontecendo no aspecto prático, físico e no aspecto teórico também, né? Mas eu mentiria para você se eu te dissesse que a preparação foi esse 1 ano. Seria mentira, porque a verdade é que talvez a preparação foi toda a minha vida. Para esse filme, você precisa pôr tudo que você tem, tudo que você viveu, tudo que você leu, todas as pessoas que você encontrou, tudo que você escutou, porque não é um trabalho como os outros, né? Eu diria que ele foi diferente de tudo que eu já fiz. Como atriz, você constrói personagens, você monta personas, pessoas, vidas, você constrói. E nesse trabalho nós desconstruímos uma persona. E esse caminho eu nunca tinha feito. Então ele foi talvez o trabalho mais importante da minha vida e sem dúvida a coisa mais diferente que eu já fiz, foi diferente de tudo que eu fiz até hoje. Eu diria que também a nossa história profissional também foi uma preparação para esse filme poder acontecer. Porque se fosse a primeira vez que eu estivesse trabalhando com o Luiz, certamente esse filme não seria possível de ser feito da maneira que ele foi feito. Ele foi possível porque nos conhecemos há 20 anos, porque ele me deu esse livro de presente em 2002 e nós estamos em 2024, são 22 anos. Isso criou entre nós uma espécie de interlocução artística, de confiança absoluta. Eu confio nesse diretor, eu confio no que ele vai fazer. Temos também afinidades estéticas, né? Então, tudo isso faz com que um processo como esse, como ele já deve ter te explicado, nós não tínhamos o guion, o roteiro. Tudo isso faz com que essa filmagem fosse possível. Senão, talvez não fosse. Então, para mim foi, obviamente, muito desafiador, fascinante e também assustador ao mesmo tempo, porque eu ia para o set todos os dias e eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Então, eu não podia chegar lá com tudo preparado. Eu não tinha isso. Eu precisava, com uma certa dose de coragem, caminhar em direção ao desconhecido. Era assim que eu ia de manhã para essa locação. Rumo ao desconhecido, rumo àquilo que eu não domino, que eu não controlo, que eu não sei. Aí a gente pode pensar, nossa, mas então era uma improvisação total? Não. Não, porque existiu uma vida, 20 anos de trabalho juntos, porque existiu 1 ano dentro de um laboratório, de um estudo e de uma aproximação profunda com a obra. Então todos ali sabíamos o que estávamos fazendo, o que queríamos dizer, mas o como fazer, ele não estava engessado dentro de um roteiro, dentro de algo que já estivesse pré-determinado. Então tínhamos uma absoluta liberdade e estávamos também trabalhando com um altíssimo rigor, porque você sabe que nenhuma palavra que eu digo nesse filme, ela foi inventada ou foi colocada, nenhuma vírgula, nada. É o livro. Tudo é o que está escrito no livro. Então, é rigoroso. Não é uma improvisação livre. Não. Ao mesmo tempo que ela é livre, ela é rigorosa também. Então, essas duas contradições, elas precisam existir para que a gente consiga fazer algo desse tipo.
foi muito positiva. Foi muito surpreendente também, porque esse filme, ele é para todo mundo. Talvez, eu não sei se todo mundo é para este filme, mas o filme é para todo mundo. E ele atinge pessoas dos mais diferentes tipos, gênero, idade, classe. É interessante como não há uma regra. E até mesmo para poder classificá-lo, né, é difícil achar uma palavra para definir, para classificar o filme. Então isso realmente é de uma liberdade imensa e o filme chegou nas pessoas, a gente teve críticas muito boas, muito positivas, assim. Eu fiquei muito feliz e o filme continua agora a trajetória dele, caminhando por outras cidades, outros países. Então vamos ver o que vem. Sim, eu acho que eu poderia dizer para que a pessoa fosse para o cinema com a alma aberta, com o seu espírito aberto para uma experiência diferente.